Peço que você baixe suas cabeças. Agora vocês baixem suas cabeças e façam a seguinte oração. Somente uma frase. Pai, frutifica a tua palavra. Só isso. Vamos orar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero nesta manhã nesse estudo vamos verificar duas perguntas. A primeira pergunta é: o que agrada a Deus? E a segunda pergunta é: quem Deus ama? A primeira, o que agrada a Deus, nós verificamos que ao longo da história do homem, do paganismo, o homem sempre buscou agradar o seu Deus, com ofertas, com sacrifícios, na construção de templos. Sempre o homem quis fazer alguma coisa para se tornar agradável a Deus. Mas eu quero fazer uma distinção aqui. Esse Deus não é aquele Deus da mente humana, aquele Deus da mitologia grega, romana. Não, não é esse Deus que os homens criaram ou criam. Eu quero falar do Deus que criou o homem. Do nada, soprou o seu sopro divino e ele passa a ter vida. É desse Deus que eu quero falar nesta manhã. Um autor romano, um erudito, ele contou 30 mil deuses pagãos. 30 mil deuses pagãos. E Paulo na Grécia, no Areópago, que ele vê aqueles 12 deuses principais dos gregos. Mas havia um nome ao Deus desconhecido. É esse Deus que nós vamos verificar o que agrada esse Deus. Quando nós vamos para Hebreus 5, nos heróis da fé, nós vamos verificar o autor dizendo assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E no versículo 6 ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o verso 6 já nos dá a resposta. O que agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque é o pai de Matusalém. Enoque viveu 365 anos. Você não vai esquecer, porque é o mesmo número de dias do ano civil. Ele tinha 60 anos, gerou Matusalém. E lá em Gênesis capítulo 5, há uma observação sobre Enoque. Enoque significa dedicado, consagrado. E essa expressão soa como música gostosa aos meus ouvidos.
Essa expressão diz assim: e Enoque andou com Deus, e Deus o para si tomou. Que coisa extraordinária! Um homem durante 300 e tantos anos andando com Deus, e esse andar com Deus significa agradável a Deus. Como é gostoso a gente andar com quem é agradável, ou não? Você gosta de andar com alguém desagradável, resmungão, reclama de tudo, põe defeito em tudo? Ou você gosta de andar com uma pessoa que te traz prazer, que você aprende com ele, que você fica quieto para ouvir? Enoque andou com Deus, e Deus disse: Enoque, você é tão agradável para mim, vem para o meu reino. 2 homens passaram por essa situação. Foi Enoque e foi Elias, que foram trasladados, não passaram pela morte. Mas há 2 condições aqui para se agradar a Deus. O primeiro é crer que Ele existe. Segunda condição, que Ele galardoa, recompensa, premia, Ele dá galardão. Crer que Deus existe é fácil, muito fácil. Tiago chega a dizer assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. Tem alguma dúvida? Não, para mim não. Crer em Deus é muito fácil. O que o homem não crê? É na Trindade, no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Crer em Deus é fácil. Os índios, sem nenhum contato com ninguém, ele vê a natureza, ele sabe que existe um Criador, e ele dá o nome de Tupã. Mas ele não sabe que Deus tem um filho, e esse filho é o Salvador da alma dessa pessoa. Então, meus queridos, nós vamos verificar então que esta fé, primeiro, tem que acreditar que Deus existe. E Paulo, ele nos diz de uma maneira muito especial: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O filho de Adão, que somos nós não podemos agradar a Deus com todos os presentes que nós tragamos a esse Deus. Não podemos. Agora, por quê? Por quê? Somente o Espírito Santo de Deus é que pode revelar ao homem o que ele é, ele receber a Cristo, e ele então tornar a sua vida na fé para agradar esse Deus. Lutero, o reformador, durante anos se sacrificou por agradar a Deus. Um pedacinho da sua biografia. O jovem Martinho Lutero dedicou-se por completo à vida do mosteiro, empenhando-se em realizar boas obras a fim de agradar a Deus e servir ao próximo através das suas orações por suas almas. Dedicou-se intensamente à meditação, às autoflagelações, às muitas horas de oração diária, às peregrinações e à confissão.
quanto mais tentava ser agradável a Deus, mais se tornava consciente de que ele era um pecador. Um dia, o Espírito revelou a Lutero, num verso, lá no Velho Testamento, quando Abacuque diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Aí 2 pontos, mas o justo viverá pela fé. E Paulo vai, e ele, em Romanos, e ele diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E aí, com os reformadores, um dos 5 solas é sola fide, somente a fé. Meus irmãos, Hebreus 11:1 faz uma definição de fé, mas eu gosto dessa aqui: a fé traz o futuro ao presente e faz o invisível tornar-se visível. Vamos repetir isso aqui. A fé traz o futuro ao presente e faz o invisível tornar-se visível. E eu quero dizer uma coisa para vocês: pela fé, eu, Gerson Gonçalves, eu estou assentado à destra de Deus. Vamos explicar. Jesus disse assim: quando eu for, eu vou preparar lugar, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Onde está Jesus agora? À destra de Deus. Logo, eu estou à destra de Deus. Mas há na teologia uma expressão interessante: já, mas não agora. Eu já estou, mas ainda não, porque só estarei ao seu lado a hora que ele dizer assim: vem comigo, assim como ele fez com Noé há tantos anos. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não é qualquer discurso, mas a palavra de Deus. Isso significa que a fé não vem do próprio homem. Na verdade, a fé vem pelo ouvir, mas também não é ouvir por qualquer coisa. A verdadeira fé requer a informação certa. A fé genuína vem por ouvir a mensagem cujo conteúdo é a própria palavra revelada de Deus. Ou seja, a fé vem por ouvir a mensagem, a pregação de Cristo. E essa mensagem fala sobre aquele que foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então, a primeira condição para agradar a Deus é que Ele existe. A segunda é que Ele galardoa, Ele recompensa, Ele dá um prêmio. Paulo vai dizer que não andamos por vista, mas por fé. Tomé, um dos discípulos de Jesus, não estava presente nas primeiras aparições de Jesus Cristo. E quando contaram para ele, ele disse assim: olha, só vendo para crer. E um dia, Jesus apareceu no meio deles e disse: Tomé, vem cá, Tomé. E fico pensando na vergonha que Tomé passou. Tomé, põe aqui o dedo, vem cá. Bem-aventurado os que creram sem ver. Então nós queremos ver para crer, mas com Deus é diferente. É crer para ver.
Agostinho disse: a fé acredita naquilo que não vê, pois se chegares a vê-lo, não haverá mais fé. O Senhor se foi para não mais ser visto. Ele está oculto para que nele se possa crer. O desejo anelante por aquele que é invisível, mediante a fé e a preparação de uma mansão celestial para nós. Quando ele for visto, então ele nos será dado como recompensa da fé, o galardão da fé. Quem tem fé sempre recebe alguma coisa. Esse galardão é no céu. Mas aqui na terra, quando nós temos fé, nós também recebemos bênçãos, galardão. Uma viúva estava para morrer num lugar seco, sem chuva, por 3 anos. Ela sai para catar uns gravetos, fazer um fogo, assar um bolo, um pão e morrer. Aí chega um profeta empoeirado, chega para aquela viúva e diz assim: dá um pouco d'água, um pouco de pão para mim. Ela disse: não tenho. Está vendo esses gravetos? Tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. O profeta disse: vai, faz o pão, traz para mim, e você e seu filho terão em abundância. O azeite não acabará da botija, nem o trigo da panela. O que fez essa viúva? O que fez essa mulher? Não, Senhor. O que é meu é meu. Mas ela crê na palavra. E ela vai e faz. E como é gostoso também a gente ouvir o final deste verso. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério do profeta Elias. Ela foi galardoada com o pão até o final. Ela teve fé. Qual que é o tamanho da nossa fé? Ou qual o tamanho da fé? Jesus, falando aos seus discípulos, disse assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte, mova-se daqui. Isso é uma figura. Esse monte não é necessariamente um acidente geográfico. É um problema, é uma dificuldade. E há na Bíblia o relato de um mocinho, pastor de ovelhas, que vai ao campo de batalha visitar os irmãos e vê um gigante extraordinário de 2,92 metros de altura, uma verdadeira montanha de carne. E tinha como pele armaduras de guerreiro. E esse homem fazia o quê? Representava o exército dos inimigos de Israel. E ele faz um desafio. E ninguém, Saul, ninguém dos guerreiros tinha como enfrentar esse homem. E chega esse mocinho e diz assim: esse cidadão está diminuindo o Deus de Israel? Eu vou. Por que eu vou? Porque uma vez eu peguei o leão pela barba e matei o leão, e tirei o cordeiro da boca desse leão. Eu peguei o urso. Eu tenho esse Deus. Esse é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó. E eu vou. Qual era a arma de Davi? O estilingue, uma funda.
Meus irmãos, aos nossos olhos isso parece uma aberração, um suicídio. Um suicídio. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravado e ele caiu, dando com o rosto no chão. Essa expressão, dando com o rosto no chão, às vezes a gente não liga para isso. Humilhação, não caiu para trás. O impacto da pedra era para jogá-la para trás, mas fez ele comer terra. E o verso: Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada de quem? De Davi? Não, do próprio Golias, e o matou. Nós pensamos que foi a pedra que matou. Não foi. A pedra derrubou a montanha. E ele vai agora com a própria arma do guerreiro. Meus queridos, a fé é o dever fundamental do cristão. A obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Davi venceu o mundo de então, que era o gigante. E esta é a vitória de vencer o mundo, a nossa fé. Tenhamos fé de que haverá um levantamento de homens para enfrentar essa situação que a irmã Hélida falou aqui, que me deixou profundamente triste, acabrunhado, choroso no meu coração. Você protege tantos animais, é o mico-leão dourado, é isso, é aquilo. Você não pode matar, vai preso. Mas você pode matar uma criança legalmente. Isso não é de Deus. Eu atendi uma vez uma mulher que tinha sido prostituta, meretriz profissional, se engravidava e tirava essa criança. Anos depois, ela tinha pesadelos, ela tinha sonhos horríveis, escutando choros e choros e choros. O que vence o inimigo? A fé de que Deus vai providenciar homens, mulheres, jovens, vai mudar coração de juízes do tribunal. A primeira mulher já votou favorável. Herodes. O fim de Herodes foi triste. O que ele fez? Matou as crianças de 2 anos para baixo. A fé. Meus queridos, ter fé é crer no que diz a palavra de Deus. Ter fé é crer no que diz a palavra de Deus. Você crê que na cruz Cristo pagou todos os seus pecados? Você crê nisso? Você crê nisso? A segunda pergunta: quem Deus ama? Você pode pensar assim: olha, pastor, essa resposta é muito fácil. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o mundo. Isso é parte da resposta. Essa não é a resposta. A pergunta: quem Deus ama? Deus ama a humanidade.
dá oportunidade à humanidade, mas Ele ama ao seu Filho. Ao seu Filho. Quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu que dizia assim: este é o meu Filho amado, a quem tenho prazer, me comprazo, que me agrada. Agora, quem agrada a Deus é quem está no Filho dele, que se torna filho de Deus. Então, o ímpio, o pecador não regenerado, ele pode fazer o que quiser para agradar a Deus. Mas não, Deus aqui está falando, Paulo aqui está falando para os filhos de Deus. E o que ele diz? Porque ele diz: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo está dizendo aqui o seguinte, que o que agrada a Deus é o que dá com alegria. E o verso, quando diz assim que Deus amou o mundo, é verdade, mas deu. Então, dar e amar estão ligados. Um está atrelado ao outro. Dar e amar são os componentes da mensagem do Evangelho. O amar vem antes de dar. Por isso é que no poema do amor de 1 Coríntios 13, ele vai dizer assim: ainda que eu desse toda a minha fortuna para o mundo e não tivesse amor, de nada valeria. Dar sem ter amor é alguma coisa que não combina com o Evangelho de Cristo. Então, por isso, Paulo vai dizer: cada um contribua segundo propôs no seu coração. É uma decisão sua de dar para alguém ou trazer para a sua comunidade aquilo que Deus colocou no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama ao que dá com alegria, porque Deus ama o seu Filho que dá com alegria. Uma coisa interessante, meus irmãos, que em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é assim: amor e alegria. A alegria está intimamente ligada ao amor. Eu tenho um neto que agora já é formado na universidade, já trabalhando, mora em Goiânia, e com as crianças de hoje cheio de brinquedos. E o pai chegou para ele e disse assim: Mateus, pega esses brinquedos que você não brinca mais e vamos até Trindade, tem lá um lugar, vamos distribuir esses brinquedos para crianças que não podem ter. Ele disse assim: eu não vou, eu não dou. Mateus, não vou, não dou. Um dia ele disse para a avó assim: vó, eu fui porque meu pai me obrigou. Deu sem alegria. Deu sem alegria. Mesmo sem alegria, aquela criança vai alegrar alguém. Aquele brinquedo vai alegrar alguma criança. Deus faz com que isso aconteça. Mas a bênção maior de quem dá com alegria é ver a alegria de quem recebe. É ver a alegria de quem recebe. O médico fica contente, alegre, quando vê que aquele remédio que ele receitou fez efeito. A professora fica alegre quando dá a sua aula e vê que a criança aprendeu. O Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade.
O Espírito Santo é o gerador do amor em nosso coração, e o amor é acompanhado da alegria. Somente o Espírito Santo, quando penetra na minha mente e no meu coração, me faz generoso. E essa expressão generoso, você vê um prefixo ali, gen. Gen vem de geração, vem de núcleo, vem de um novo nascimento. Deus amou e deu. Eu recebo o amor de Deus na minha salvação e eu passo a dar com alegria. Um verso na Bíblia me incomoda muito. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação, em verdade. Se alguém tiver recursos materiais, condicional. Se eu não tiver recurso, eu não posso dar. Se você não tiver recurso nenhum, não faça esforço para dar. Porque esse esforço vai gerar em você um sacrifício que vai levá-lo a pensar assim: eu me sacrifiquei. Eu não gosto, não aprecio quando mães ou pais cobram dos seus filhos. Eu cuidei de você desde pequenininho. Eu dei para você isso, eu dei para você aquilo. Isso não é amor de mãe. É amor de uma cobradora, de um cobrador que dá e quer receber algo em troca. O amor de Deus é condicional. Se alguém quiser vir após mim, Deus não obriga você a dar. Se você tiver recursos materiais, e meus irmãos, recursos materiais, nós sabemos o que são. Eu aprendi uma coisa: quem dá não deve se lembrar nunca, mas quem recebe não deve se esquecer nunca. Se você fica lembrando que deu, esperando alguma recompensa, eu não dou almoço aqui em casa para muita gente, aliás, para todo mundo. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: olha, não dê almoço para quem pode lhe pagar, convidar você. Eu já fui almoçar aqui na casa dos irmãos, já fui, mas eu não convidei ainda. É verdade. Não é verdade? Esse casal está aqui, que almoço delicioso, que mesa bem posta, e de outras aqui. O que foi, Lu? Não dê nada e fique lembrando: eu dei isso, eu dei aquilo. Então, recursos materiais está ligado a finanças.
E uma pesquisa feita pelo escritor americano Howard Dayton revelou que existem mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro, finanças e riqueza na Bíblia. Só no livro de Provérbios são mais de 100 passagens sobre esse tema. E agora? E agora? Vamos ver. Quando eu tenho riquezas materiais, sou bem-sucedido na vida, é muito fácil eu ficar soberbo. Muito fácil. É o self-made man, expressão americana que significa assim, um homem que se fez por si. Estava convivendo com uma família, eu e Irani, nos Estados Unidos, num barco, num lago muito bonito, conversando com essa minha amiga, uma presbiteriana muito querida. Eu falei, Flo, I'm a self-made man. Eu nasci pobre, muito pobre. Ela falou assim, Gerson, excuse me, perdão, mas você não se fez por si. Deus fez você. Aí eu fiquei que nem a cara do Tomé. Sabe por quê? Ele ficou orgulhoso. Mas olha o que está em Deuteronômio 8,16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim fazer bem. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder, essa riqueza. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesses dias. Pronto. Eu sou alguma coisa sem Deus? A Bíblia diz que não. Talvez você já tenha ouvido a informação de que não há almoço de graça. Já ouviram? Não há almoço gratuito. Essa foi uma expressão que foi popularizada por um autor, economista americano, Milton Friedman, que em 1975 editou um livro com esse título. E o significado pode-se perceber o seguinte: há muita gente que espera do governo doações. E ele diz, não, isso é de graça, essa vacina é de graça, essa cesta é de graça. Não. Ele diz o seguinte, não existe almoço de graça. Se você recebeu de graça, alguém pagou. Alguém pagou. E sabe como é que começou essa expressão no velho oeste americano? Como eu gosto dos filmes westerns americanos. Eu gosto. Cavalos correndo, sempre a justiça sendo feita pelo mocinho, aquela coisa toda. Eu me coloco no lugar deles, ou me colocava quando era criança. O almoço grátis refere-se à tradição então comum nos bares do velho oeste dos Estados Unidos, que forneciam comida de graça para clientes que estivessem bebendo. E muitos dos alimentos oferecidos eram muito salgados, por exemplo, presunto, queijo, bacon, para que quem os comesse acabasse por comprar ainda mais cerveja. O preço do pseudo-almoço grátis estava sendo embutido no preço da bebida. Entendeu isso? Não, ele me deu um almoço de graça. Não existe almoço de graça. Alguém pagou. Alguém pagou. E Samuel alertou o povo sobre o custo de se estabelecer um rei. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram, pois o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Ah, quanto custa o nosso governo? Quanto custa? As viagens,
os hotéis. Quanto custa? É o Banco Central que emitiu o dinheiro? Não. Saiu do teu imposto, do meu imposto. Aí eu dou uma cesta básica, eu dou isso, mas isso é de graça, pastor. Não existe nada de graça. Tudo tem o custo. Isso não me custou nada, é um engano. O rei Davi tinha consciência disso. No Salmo 116, 12, ele diz assim: o que darei eu ao Senhor por tudo que tem me dado? O que darei ao Senhor? Gratidão. Davi sabia que ele não tinha nada dele para dar. E ele escreve, e ele fala: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Aí ele diz assim: porque tudo vem de ti e do que é teu nós te damos. Recebo de Deus e dou para os necessitados, e a própria palavra. Deus ama ao que dá com alegria, sentido amplo. Quando você dá tempo para alguém, você está agradando a Deus. Quando você está trazendo uma palavra boa, de conforto, de ânimo para alguém, você está dando do seu tempo. Não me esqueço de uma ilustração verídica. No Champs-Élysées, em Paris, um cego com seu chapéu tinha uma tabuleta assim: sou cego. E um publicitário passando perto dele viu aquela placa: eu sou cego, poucas moedas ali no chapéu. Chegou para ele e disse assim: me dá licença. Escreveu outra coisa, mudou e foi trabalhar. À tarde ele volta e chega perto do cego, e o cego, mesmo não vendo, mas ele já havia memorizado os passos daquele homem, e ele diz assim: o homem olhou, o chapéu cheio de dinheiro. O homem disse assim: o que o senhor escreveu? Ele disse assim: eu escrevi assim: hoje é primavera, Paris está linda e eu não vejo. Mudou. Você percebeu? Às vezes você pode escrever alguma coisa para alguém, você dá alguma coisa para mim, que isso é vida para ele. É o perfume de Cristo. Queridos, Jesus nunca pediu dinheiro para a sua igreja. Jesus tinha uma igreja pequenininha, 12 membros. E tinha mais os visitantes que vinham, que eram os convidados, ou iam atrás de Cristo. E você sabe que essa igreja de Jesus tinha tesoureiro? Tinha tesoureiro. E quem que era o tesoureiro da igreja de Jesus? Judas. E o que era Judas? Ladrão. Oh, Jesus Cristo, mas Jesus do céu! Que igreja é essa? Que igreja é essa? Jesus precisava de dinheiro? Não precisava. E João vai dizer que umas mulheres que foram beneficiadas pelos milagres de Jesus ajudavam o ministério com seus bens, Jesus não pedia, mas aquele que tem um coração transformado traz. Jesus, metade das parábolas dele é sobre dinheiro. É sobre dinheiro.
Por que isso? Porque ele estava falando para os judeus. E os judeus são afeitos a quê? A dinheiro. Dizem que os judeus carregam as suas riquezas nos seus bolsos, nas joias, nos diamantes. Por que o Apocalipse fala de ruas de ouro? De jaspe reluzente? Ele levou escrito para os judeus, para eles entenderem que há uma riqueza, uma cidade muito rica. E Jesus vai dizer assim: olha, junta tesouro lá, que lá não te roubam, não enferrujam. Junta lá. Meus queridos, em Jerusalém tinha um templo. E havia um imposto para o templo, para a manutenção deste local. Eu gosto de lugares bons, bonitos, confortáveis. Fujo. Às vezes tenho que ir, mas não, fujo. Como eu gosto desse nosso local de reunião. Outro dia um filho meu veio e disse: papai, poltronas. Ele é da igreja lá do Sol da Terra, do pastor Paulo Júnior. Lá são umas cadeirinhas de plástico. Aí tira, remove, tá, aquela coisa toda. Se o culto demora muito, meu Deus do céu. Pai, poltronas. Ambiente bonito, banheiro cheiroso, cozinha ali gostosa. E mais gostoso ainda quando nós vemos nossas irmãs e nossos irmãos trabalhando lá, servindo o outro. Eu gosto de lugar bem arrumado, mas isso tem custo. Isso tem custo. Eu sou muito chato, principalmente em restaurantes. Uma vez cheguei na beira da estrada, numa pamonharia em Goiás. Goiano, mineiro gosta de pamonha, que é uma coisa. Aí cheguei, o meu filho, uma moça chegou e disse: o senhor pode sentar naquela mesa lá? Falei: vem cá, não vou sentar lá não. Aquela mesa está suja, palha de pamonha por tudo quanto é lado. Limpa primeiro, depois eu vou. Você sabe por que não serve sobremesa sem tirar os pratos de comida usados? Para não misturar as coisas. A sobremesa bonita fica feia. Limpa primeiro. Limpa primeiro, depois eu vou. Nós temos irmãos aqui com restaurante. Que beleza, que coisa gostosa. O americano tem uma expressão, busboy, é um rapaz que tem o carrinho, o camarada terminou de comer, ele já vai lá, tira o copo, tira isso, aquela coisa, fica limpa mesmo. E a casa do Senhor tem que estar limpa. Tem que estar com esse ar-condicionado funcionando, com 39, 40 graus, quem é que aguenta? Mas isso tem custo. Li uma biografia do bispo Macedo e achei muito interessante. E ele explicou por que os templos da Igreja Universal são bonitos, são ricos, são confortáveis. Ele disse assim: gente, se eu prego o céu como um lugar bonito, gostoso, como é que eu vou pregar sobre esse céu num lugar onde não há conforto para o povo? Nota 10, Bispo Macedo. Nota 10. Agora, isso tem custo. Será que eu vivo somente de favor dos outros? Eu não dou, o outro vai dar por mim? Não dou, o outro vai dar por mim? Wesley diz assim: ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder,
e oferte tudo que puder. E Jesus, estou terminando, mandou os seus discípulos com uma ordem: de graça recebestes, de graça dai. Que eles receberam de Deus? O chamado, a presença, a palavra de Cristo, bênçãos nas suas vidas. Agora, o poder de fazer milagres, de curas. Agora vá, mas não cobre de ninguém. Vocês receberam de graça, e de graça vocês dão. Naamã foi até Eliseu, era leproso. Naamã levou os cavalos, os burros, jumentos, camelos. Eliseu não deu muita bola para o Naamã, não. Ficou bravo. Eu pensei que ele viria à minha presença, faria uma reverência. Afinal de contas, eu sou o comandante-geral do exército da Síria. Vá tomar banho 7 vezes no Jordão. Mergulhe, batiza, levanta, toma banho 7 vezes. Com muito custo ele foi. A Bíblia diz que a sua pele ficou como de uma criança. Aí ele voltou para Eliseu e disse assim: eu tenho um presente, uma bênção, uma dádiva para o senhor profeta. O que Eliseu disse? Vive o Senhor, não recebo nada. Naamã, Eliseu tinha recebido o poder de quem? De graça. E de graça ele tinha que dar. Meus irmãos, a aposentadoria tem custo, não tem? Quem é aposentado aqui sabe. Para ter uma aposentadoria, tem umas pessoas que contribuem a vida inteira, quando se aposenta, morre. Não pode nem aproveitar do dinheiro que ele depositou. Não pode. Quanto você pagou pela sua aposentadoria eterna? Porque a vida eterna é uma aposentadoria. Quanto você pagou? Primeiro Pedro diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus dá a fé para eu crer na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz. E nele eu tenho a vida eterna, eu tenho uma aposentadoria eterna. Eu volto para onde? Eu volto para o Éden. Porque a palavra de Deus diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso nós encontramos em Apocalipse 21:4. Essa dor que nós estamos sentindo não haverá mais. Quanto custou isso para mim? Nada. Dá. Outro dia o pastor Rogério, numa reunião dos homens, ele trouxe um assunto muito interessante sobre as 2 bacias. A bacia que Jesus usou
para lavar os pés dos discípulos, e a bacia de Pilatos, que ele lavou as suas mãos, significando não tenho nada a ver com isso. Muito interessante. E para terminar, eu quero falar de 2 mares. Mar é lugar de água. E esses 2 mares estão também na Bíblia. O Mar da Galileia e o Mar Morto. As águas do Jordão vêm do degelo do Monte Hermon. Há alguns anos estive naquela nascente, água geladinha, um perfume das figueiras. Tomei aquela água, bebi daquela água, e aquela água corre e forma o Mar da Galileia, onde Jesus fez milagres, onde o povo vivia da sua pesca, onde havia população em volta. Lago abençoado. E ele escoava as suas águas descendo pelo Jordão, indo até o Mar Morto. Eu estive no Mar Morto. Não há vida. Não há vida. Nem marinha, nem vegetais, nada. E esse mar retém essa água, ela não passa para quem? Meus irmãos, eu quero ser essa água viva que Jesus falou para a mulher samaritana. Que eu receba bênçãos e mais bênçãos, mas que eu seja também um abençoador com as coisas que Ele tem me dado. Deus se agrada da fé e ama quem dá com alegria. A fé e o dar caminham juntos. Amém. Vamos ficar em pé. Em nada ponho a minha fé, a não ser na graça de Jesus. Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me deu para que eu possa dar. Frutifica essa tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, meus irmãos.